abrir o meu VS Code aqui, criar pasta, entendeu? O cursor faz. O Lovable faz. Depois você coloca lá pra editar com VS Code, ele te joga numa página de VS Code. Por exemplo, quando eu tô na minha conta aqui, ó, tá logado com GitHub, né? Eu posso colocar aqui, ó, Edit em VS Code. E aí ele vai abrir um VS Code online. Consigo editar. Ó, ele cria todas as pastas, cria todas as funções. Aqui basicamente. Muito se fala que inteligência artificial vai roubar emprego de programadores, vai substituir muitos programadores, vai ocupar cargos em empresas, vai tirar empregos da galera em geral. Mas será que é isso mesmo? Qual será que é o poder da inteligência artificial? Uma pessoa sem muito preparo, ali iniciando na programação, consegue bons resultados usando inteligência artificial? É isso que a gente vai ver hoje. Muito prazer, eu sou o Castilho, mestre em inteligência artificial e automações. Então, hoje a gente está aqui para reagir a esse vídeo aqui, tá? Uma API de cápsula de tempo. Um sênior versus um júnior com IA. Tá? O vídeo aqui da CodeCon. Não conheço o canal deles. Vamos conhecer aqui juntos. Beleza? Então, Olá, eu vamos sou o lá. Gabriel, organizador da CodeCon e apresentador deste programa, e hoje a gente vai colocar um sênior contra um júnior, mas o júnior pode usar IA. Bora lá? Pô, a IA, ela tá fazendo correto, quem tá fazendo errado sou eu. Oi? Posso te interromper? Acho que não. Nesse momento, acho que não. Meu nome é Leonardo Antônio Miranda, trabalho com tecnologia há uns 11 anos mais ou menos. Nesse time, nesse grupo aqui, eu estou como sênior sem IA. Meu nome é Francisco, eu sou o desenvolvedor júnior com IA aqui nesse vídeo e eu tô há mais ou menos 5 meses na área de tecnologia. Tá, pessoal, vamos lá. O desafio hoje é o seguinte: a gente vai criar um sistema como se fosse uma cápsula do tempo virtual. Basicamente, a gente precisa fazer uma API que salve essas informações do banco de dados e um front-end. Eu não vou especificar endpoint de API, nada assim, mas basicamente o front-end, a pessoa vai botar o nome dela, a mensagem que ela quer enviar, o e-mail, quando ela quer receber essa mensagem, que ela vai receber no e-mail, e também pode anexar uma imagem, isso é importante. E a ideia é que, como eu falei, que a pessoa receba um e-mail nessa data programada, como se fosse eu vou mandar uma mensagem para o meu eu do futuro. Então, vocês têm que entender isso, fazer a integração ali com o envio de e-mail, integração com o cron job, alguma coisa para enviar na data certa. Vocês vão ter 1 hora para programar, é pauleira, o júnior com IA liberada e o sênior sem nem entrar no Google. Bora lá? Cara, muito boa a premissa, né? Vamos ver o que isso acontece. Mas, ó, a gente ainda não teve informação sobre esse júnior, se ele já tá preparado a trabalhar com IA, né? Se ele é uma pessoa ali que estudou inteligência artificial, se ele é um cara que simplesmente pegou ali pra fazer. Bom, vamos ver mais. Não sei se vocês vão comentar isso sobre o vídeo, também não assisti. Mas, cara, que premissa legal. Eles vão criar algo relativamente simples, tem 1 horinha aí, e vamos ver qual que é o resultado dessa brincadeira. Agora vocês têm 1 hora. Valendo. Posso te interromper, Léo? Oi? Posso te interromper? Acho que não. Nesse momento, acho que não. Dá pra ver uma diferença ali, né? O Júnior, ele tá mais mexendo no mouse que escrevendo, né? Não sei se foi o momento ali que mostrou, mas Cara, eu já aqui mostra alguma correndo pra coisa. caramba, acelerando o máximo, usando todos os meus dedos, os meus 10 dedos da mão e os 10 dedos do pé, e o cara tenta me parar pra eu poder dar atenção pra ele. Pô, não ia dar certo. Eu comecei com um projeto que eu já meio que tinha a base, mas está complicando ainda mais as coisas, porque já tem muita arquitetura já feita e não precisava de tanto Sim. isso. Acho que tô perdendo mais tempo nisso, tá ligado? Então, decidi facilitar as coisas usando um template, só que agora tô percebendo que eu deveria ter feito tudo na mão, mas não temos mais tempo para eu mudar. E aí, Chico? Já passou meia hora, o que tu já evoluiu aí? Cara, assim, aparentemente eu fiz tudo, só falta
funcionar. Colocar pra funcionar, porque como eu nunca coloquei pra testar isso sozinho. Bom, eu nunca tinha configurado um banco de dados, foi a minha primeira vez. Fazendo aqui eu achei que ia dar tudo certo, mas na hora de finalizar eu vi que não fiz corretamente como eu esperava que tivesse que funcionar. E por que tu decidiu usar o DeepSeek? Foi o primeiro que eu procurei aqui, o tempo é curto, não dá pra ficar perdendo muito tempo pesquisando e analisando. Eu vou escolher a DeepSeek porque ela, até onde eu sei, ela é que é menos limitada, né, a pesquisas. Então eu vou utilizar ela porque se eu for usar ali o ChatGPT, eu vou ver que daqui a pouco vai travar, não vai mais ter como eu consultar nada, vai ficar tudo perdido. Então é melhor eu usar o DeepSeek, que eu sei que é bem maior a gama de pesquisa. Então, agora um ponto importante, né? A gente pode ver que ele não tem muita experiência com IA, e isso já mostra uma coisa pra gente, né? Vamos ver o resultado final pra ver o que acontece. Porém, ele escolheu fazer pelo DeepSeek. Aparentemente não teve nenhuma limitação sobre o que ele poderia ou não usar de inteligência artificial. Não sei se isso foi imposto para ele, mas, por exemplo, ele poderia usar o Lovable, que criaria isso automaticamente para ele, né? Ele consegue 5 créditos aí de graça para criar esse código para ele, inclusive postar na web já com um banco de dados integrado. Então, assim, talvez em menos tempo do que ele esperava, se ele conseguiria fazer isso, né? Aparentemente ele está criando o código e está passando por um editor. Ele poderia usar o próprio cursor, né, que cria o código dentro do próprio VS Code, assim, por exemplo, né? Cria o código ali, você vai falando para IA editar. Ou um Bolt da vida, enfim, várias ferramentas de criação de sites com IA, inclusive tem algumas gratuitas, né? Eu também não sou muito do vibe coding, mas, tipo assim, se não teve nenhuma limitação pra ele, aparentemente ele escolheu o caminho errado. Porque a gente pode ver que ele é um cara inexperiente, tanto na programação quanto em IA. Ele não tem experiência em testar projetos, em colocar projetos em produção, em manipular banco de dados. Então, assim, eu acredito que ele se complicou por causa disso, e ele não tem muita experiência em IA, isso já tá óbvio. Talvez se fosse alguém que manja muito de IA e pouco de código, teria mais resultados apenas já escolhendo a plataforma certa. Né? Mas enfim, vamos rodar aqui que tem muito tempo de vídeo. E esse vídeo aqui é patrocinado por você, isso mesmo, você mesmo. Você pode se tornar hoje mesmo um Codecon Pro. A gente acabou de lançar uma forma de apoio para a Codecon e com esse apoio, a partir de R$15 por mês ou R$180 por ano. Acabei de olhar no relógio, falta 5 minutos. Tem que colocar o upload de imagem ainda. Não vai dar tempo, então eu decidi mudar e colocar só a foto URL dentro do payload. E depois, se sobrar mais nesses 5 minutos, se eu conseguir fazer o upload da imagem, eu vou fazer um endpoint só para upload de imagem e outro para realmente criar a mensagem. E tu, Chico? Ainda tá criando o MongoDB, Chico? Deu ruim. Deu ruim? Tá dando ruim ainda. Tá dando ruim? Tá. Daqui pra frente. Uma paradinha aí, né? Daqui pra frente é que eu tô engatado aqui. Daqui pra frente só pra trás, né? Quando eu cheguei aqui na hora de montar as partes dos arquivos, eu fui montando tudo como vinha na minha cabeça, sem seguir o que a IA estava me passando. Só que com o decorrer eu fui percebendo que no final a IA ia pedir aqueles arquivos dessa forma que ela pediu, e não da forma que eu estou pensando em fazer agora. Então talvez isso não dê muito certo no final. Acesso root, você fala. Assim, a IA, ela tá fazendo correto, quem tá fazendo errado sou eu. Porque assim, ela montou uma arquitetura, só que eu na pressa, eu falo na minha cabeça, falei, não vou usar esses nomes que ele tá usando ali, né? Aí eu comecei a usar nomes aleatórios aqui, e aí agora tá precisando. Aquilo que eu falei, né? Basicamente isso de tipo assim, não saber usar a IA do jeito certo, né? Enfim, eu não sei se vocês vão falar sobre isso, tá? Eu espero muito que eles falem se estava limitado a ele usar alguma ferramenta de IA ou uma IA mesmo para ajudar ele no código. Porque ele é muito inexperiente com estrutura, né? Eu mesmo também não sei mexer ali de estrutura, fazer conexão com banco de dados. Quando eu vou criar algum app, cara, eu uso o Lovable, uso o Cursor, o Windsurf, que ele já cria toda a estrutura, já conecta ao banco de dados. Inclusive, cara, o Lovable cria no Supabase, né, que é um banco de dados online, mostra pra vocês como que é diferente. Agora lá. Vamos ver isso aqui. Como se eu tivesse 5 anos.
Cara, eu tô fazendo isso aqui, eu tô vendo que não tá dando muito certo. Eu olhei pro relógio agora e tá faltando simplesmente 2 minutos. Mas eu tô olhando pro meu concorrente, eu tô vendo que ele também parece que tá bem com uma aflição muito grande olhando pro relógio. Faltou um pouco, mas eu acho que consegui entregar a essência do projeto. Faltou fazer o front-end, faltou o upload, mas pelo Swagger eu acho que vai dar pra mostrar a ideia. Começou o tempo top 10 lá. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mãos para o alto. Pô, não tocou a musiquinha? Agora a gente vai avaliar os códigos e quem vai mostrar pra gente é quem programou. Já que o Léo programa em Go, né? Eu não quero botar a mão nisso. Isso é coisa maligna. Essa coisa maligna. Mas vai lá, Léo. Mostra aí o projeto pra gente. Bom, eu comecei... Acho que eu gastei bastante tempo por causa que eu peguei um template que eu normalmente utilizo, né? Então aqui a gente começa com o arquivo inicial, tem as configurações que vêm desse .env aqui, de porta que vai ser disponibilizado. Na verdade está na 8080, mas porque estamos rodando aqui. Aí ele vai pedir a senha e tal. E aqui ele tem a parte para cadastrar as cápsulas, né? Então a cápsula do tempo, vou dar um nome, sei lá, Code com 2025 ou alguma coisa assim. Aí tu pode cadastrar quando que vai disparar abrir aquela cápsula do tempo. Aí tu pode colocar aqui, sei lá, 10/6 aqui em 2026. E aí você cadastra, beleza, cadastrou lá no banco, gerou um ID aqui pra ti, que tu pode utilizar nas próximas coisas. Acho que faltou um número de tu copiar. Faltou 3 no começo. Tá, copia de volta. Não, tá faltando. Aí, Beleza, foi. beleza. Aí aqui tu consegue ver aquela cápsula do tempo, né? Assim, no futuro eu tava pensando em colocar assim, para verificar se foi enviado já os e-mails ou não, ou alguma coisa nesse sentido. Certo. E aí tu pode bater nisso. E aqui tu pode enviar mensagem. Então, a parte de foto eu não fiz, eu ia fazer um endpoint para fazer o upload da imagem, depois mandar aqui a foto URL. Então, o front-end é meio que fazer o upload e depois mandar. E aqui também não fiz verificação de e-mail para, sei lá, validar que o e-mail é válido ou alguma coisa assim. A gente podia ser feito depois. Aí tu pode mandar mensagem, pode mandar sei lá, uma URL aqui qualquer. Aí vai cadastrar. Aí dentro do projeto que eu fiz foi, lá no começo você falou sobre um worker, né? Qual foi a maior dificuldade? Foi o upload mesmo que te travou? Na verdade, não. A maior dificuldade não foi fazer o upload. Eu sei como fazer upload, não é um problema. Mas a maior dificuldade foi que eu pensei, cara, como eu não tenho alguma coisa para fazer as partes chatas, né? Que é a parte de repetitiva, que eu normalmente uso a IA. Eu pensei assim, vou pegar uns projetos que eu já tenho para me adiantar a velocidade. Sim. Só que isso, tipo, para o projeto que é pequenininho, eu adicionei um monte de complexidade que não precisava, entendeu? E a minha sensação era assim, se eu não copiar, vai demorar muito tempo que eu vou fazer tudo do zero. Só que em contrapartida eu criei complexidade que não precisava, entendeu? Então esse era o dilema meu para preciso de velocidade e o que eu posso fazer, entendeu? Sim. E aí no meio do caminho não dava para voltar atrás, uma horinha só, né? E porque uma dúvida que talvez tenham pessoas que estão assistindo e vão perguntar e vão ficar com essa dúvida é por que tu escolheu fazer, tipo, um post de cápsulas e outro post para as mensagens? Tá, a ideia era, tipo, aqui tem uma autenticação, né? Então, tu como organizador da CodeCon, você ia criar uma cápsula que ia ser aberto em um determinado momento que você escolheria. Entendi. E as mensagens iriam ser enviadas por cada usuário. Então, o usuário entraria lá na cápsula desse ano, que está aberta agora, e ia deixar a mensagem dele para ano que vem. E aí, depois tu ia... Talvez no futuro podia ter, tipo, um close aqui para tu falar assim, não envia mais mensagem para esse cara que eu vou, ano que vem, enviar. Então, é por essa ideia de ter 2 posts, né? Ah, pode crer. Porque tem a cápsula, assim, a cápsula do tempo, mas imagina que tivesse, sei lá, outros usuários que pudessem usar a cápsula do tempo. Sim.
Ou tu criar outras cápsulas do tempo, pro de 2027, 2028. E daí várias mensagens. Várias nessa mensagens pra cada cápsula do tempo, tá ligado? cápsula. Entendi. Essa era meio que a É que ideia. eu tava imaginando que cada cápsula ia ser uma mensagem só. Entendeu? Ah, não, eu tava pensando mais no sentido de, tipo, a cápsula do tempo inteira, sabe? Imagina, tipo, sei lá, né, na Europa os caras tem várias enterradas, assim, que a galera pega de Bota um todo monte de mundo, coisa, né? todo mundo da escola lá, todo Faz mundo sentido. coloca cada uma coisa, e naquele momento abre a cápsula do tempo que tem de todo mundo, sacou? Sim. Então, eu acho que era essa a ideia. Pode crer, acho que é isso. Muito bom. Então, eu devo ter pausado, cortado, né, algumas partes, por causa que tava falando muita coisa técnica e tal, e não é o intuito do que eu quero mostrar aqui, né, mas vou tentar deixar dinâmico essa edição. Só queria ressaltar alguns pontos aqui, ó, basicamente foi isso aqui que ele criou, tá? Aqui, pra você ver, não é um front-end, e, cara, é meio que um... Isso aqui parece uma documentação de API, certo? Claro, ele criou uma API, mas pensando no usuário final, bom, isso aqui basicamente não serviria, né? Mas, porra, foi um ótimo trabalho. Aí o cara teve 1 hora pra fazer. Ele não fez tudo do zero, né? Como ele mesmo comentou, ele pegou muita coisa pronta, o que inclusive atrapalhou um pouco. Mas acredito também que teria um trabalho de ter que ser muito rápido se ele realmente tivesse feito tudo do zero. E assim, bom, o resultado final foi quase alcançado, né? Faltou pouca coisa ali. Acredito que se ele tivesse 3, 4 horas, ele conseguiria fazer tudo funcionar, inclusive fazer um front-endzinho básico ali. Mas foi esse o resultado, né? Basicamente só mostrar que assim, funcionou mais ou menos, né? A ideia assim foi concretizada. Eu gostei da ideia dele também de ser uma cápsula do tempo com várias mensagens, como a galera faz na escola e tudo mais. Mas entendemos a dificuldade de um sênior, que pelo que eu lembro ele falou, ele tem mais de 5 anos, né? De programação. E assim, 5 anos e em 1 hora tu não consegue criar uma API dessa que seria teoricamente básica para criar com IA, né, com um aplicativo de IA. Mas, para um programador, ele entende exatamente o que ele está falando, ele sabe da lógica, do código, coisa que quem mexe com IA, quem é especialista em IA, geralmente não sabe, né? Então, enfim, vou voltar aqui pro vídeo, mais ou menos na parte que ele tinha passado aqui, e vamos ver o que o programador da IA falou aqui. Milhagem pra rodar Docker ou Postgres, e aí usar o Postgres. Boa. Eu senti falta de teste automatizado. Sabe? Aí, vamos ver. Agora vamos dar uma olhada no código que o Chico, ou foi a IA que fez? Foi eu, né? Foi eu que tive que dar a ideia pra ela só teve que pensar e construir tudo pra mim e eu usar o Ctrl+C e Ctrl+V. Exatamente. A ideia da gente usar a IA é essa, né? A IA por si só, ela, no nível que tá hoje, ela não consegue criar as coisas sozinhas. Sim, você dá a ideia principal pra ela, ela cria. É muito difícil, você tem que ser ser muito específico, né? Tem que dar as instruções, tem que colocar ali exatamente a forma que você quer, que tipo de linguagem você quer, que banco você quer que ela conecte, como que vai ser essa interface, essa estrutura, como que vai funcionar, qual é a lógica. Não é fácil também criar coisas com IA, né? Que nem eu falei, um programador que não usa IA, ele vai ter muito mais dificuldade de criar essas coisas básicas, né? Do que um cara especialista em IA, né? Que, por exemplo, utiliza ferramentas prontas de IA para fazer tudo isso. Mas aí vai de cada área. Por exemplo, eu não conseguiria criar um sistema que o programador sênior cria, com a qualidade que ele cria, o código que ele cria, no tempo que ele cria, nunca. Nem usando IA. Mas para criar coisas rápidas, simples, ou para criar coisas avançadas, com mais agilidade, depois só fazer ajustes, a IA serve muito bem. São propostas diferentes, tá? Não tô falando que um é melhor ou pior, mas vamos ver. Vamos seguir aqui pro vídeo e vamos ver o que rola. Mas esse serviço ela não faz, então tem que ter um humano ali. Ela não consegue fazer sozinha. Ela não vai abrir o meu verso e criar pasta, entendeu? O cursor faz. O Lovable faz. Depois você coloca lá pra editar com VS Code, ele te joga numa página de VS Code. Por exemplo, quando eu tô na minha conta aqui, ó, tá logado com GitHub, né? Eu posso colocar aqui, ó, Edit em VS Code. E aí ele vai abrir um VS Code online. Consigo editar. Ó. Ele cria todas as pastas, cria todas as funções. Aqui basicamente, no index, coloca o pixel, né? E, por exemplo, ó, vamos ver, cadê? Hero Section. Aqui.
Formação definitiva para quem quer sair do operacional, fechar contratos e dominar a nova era da inteligência artificial sem programar nada. Que é basicamente aqui, ó. Vou adicionar alguma coisa aqui, ó. Fechar contratos em menos tempo. Só para dar um exemplo para vocês. Eu venho aqui, basicamente, e vou colocar edição vídeo. Ele não tá querendo carregar agora. Aí, beleza. Commit e push. Basicamente, joguei, né, pra cá. E ele colocou aqui, ó, edição vídeo. E posso clicar aqui, ver o preview. Ele não atualizou. Vamos atualizar aqui. Aqui agora, ó. Fechar contratos em menos tempo. Basicamente, você viu? Eu fiz com IA e pude editar diretamente aqui. Eu posso editar qualquer coisa. O index, os aplicativos, o main. Então, assim, ele te dá a possibilidade de fazer isso também, tá? Mas, enfim, só querendo acrescentar aqui que talvez ele tenha escolhido a forma errada de fazer o projeto. Se ele tivesse usado uma ferramenta dessa aqui, por exemplo, que eu mostrei, talvez o resultado tivesse sido mais rápido, né? Mas, vamos lá. Então tem um trabalho... Tem umas que criam. Já. Tem? Tem. Tem gente que tem que lá, ter ele calma, nem então, falou. pra mim usar ela aí, né? Fazer isso aqui. Tem umas que criam. Já. Mas, basicamente, eu pedi o projeto inteiro para IA, para especificamente a DeepSeek. Porque a DeepSeek, não sei, tinha 3 opções ali que eu tinha selecionado. Uhum. Só que, por exemplo, o ChatGPT, eu não tinha a versão Premium, então ele é bem limitado, né? Eu não poderia, se eu perdesse ali como é que fala? O rumo das coisas, para mim explicar para outra IA, até ela pegar o que eu tava lá, não ia funcionar. Tá. Então, a DeepSeek, ela é mais que limitada. Eu acho que ela é limitada, né? Não sei, acho que é. Tem um limite maior. Aham. Basicamente o que eu disse, né? Um cara que não entende de inteligência artificial, né? Não sabe utilizar as ferramentas e tudo mais. Mas é isso. Vamos ver aqui, tá? É um júnior com IA. Ele só teve auxílio de IA, não é um cara que entende de IA, né? Só pra gente deixar claro aqui que talvez se fosse um cara que entendesse muito de IA, que talvez não, que se fosse um cara que entendesse muito de IA, teria um resultado diferente. Aí acabei que eu utilizei ela. Eu sei que existem outras, mas eu fui nela. Uhum. Acabou que nisso eu fui copiando, colando, pegando. Ela passou uma estrutura, mas mesmo assim ainda ficava difícil de entender da parte final. O que é essa parte final? Foi a questão de executar. Por exemplo, eu montei tudo, mas na hora de executar não consegui Então, fazer. Chegou a rodar o projeto. Não consegui fazer rodar. Entendi. Porque eu nunca tinha chegado nessa parte em nenhum projeto meu pessoal, né? Pra dar um disclaimer, né? O Chico tá como estagiário ainda, né? Tá... Sim. Em quanto tempo tu aprendeu a programar? Tem uns 4, quase 5 meses que eu tô na área. Ah, pode crer. Então, vim em transição. Mas isso também não quer dizer que eu deva ser burro, não, né? Não. Eu tô falando isso, eu só tô falando que tu nunca chegou a criar um projeto do zero, não mexer em banco de dados ainda, pra ti, né? Às vezes a gente vai lá, estuda, constrói alguma coisa, constrói outra, mas tu nunca faz algo concreto para que funcione 100% tudo, de todos os lados, né? E por isso que eu gosto tanto da área de inteligência, de automação, que, por exemplo, ele tá na área faz basicamente 5 meses, né? E aqui ele não consegue criar um aplicativo. Não tô criticando o rapaz, porque, cara, em 5 meses ele ter conseguido... Vamos ver o que ele fez aqui, né? Mas 5 meses de programação, a realidade é essa, tá? Daí pra pior, ele parece um cara ainda muito inteligente e saber a estrutura, saber mais ou menos o que tem que ser feito, né? Por exemplo, saber ali pegar o código, jogar numa estrutura de VS Code... Já tem muito conhecimento para um cara de 5 meses de programação. Porém, numa área, por exemplo, de automação, de inteligência artificial, você consegue ter resultados muito mais expressivos em menos tempo. Por exemplo, tá? A minha experiência pessoal agora. Agora vamos esquecer experiência pessoal, tá? Estava trabalhando na área de análise de dados, né? Era um analista de inteligência, mexia ali com o Power BI, com o banco de dados. Era assistente também, não tinha experiência, estava na área assim, fiz faculdade de programação,
tava na área 3 meses de um emprego fixo, tinha feito estágio em desenvolvimento, mas enfim. E assim, não tava conseguindo desenvolver muita coisa legal, não. Aí eu comecei a estudar inteligência artificial nos meus tempos livres. Isso era muito pouco, porque eu trabalhava, fazia faculdade, treinava, cuidava da minha vida. E assim, estudava 2, 3 horas, questão de automação, de inteligência artificial, 2, 3 horas por dia. Né? E em menos de 4 meses, entre 3 e 4 meses, eu já tinha montado um agente de atendimento no WhatsApp, 100% humanizado, usando inteligência artificial, tipo um chatbot, mas com inteligência artificial, que entende áudio, responde em áudio, faz agendamento de forma automática no calendário, e tudo isso com menos de 4 meses de estudo. Isso é, assim, uma coisa muito complexa, pô. Você fazer isso aqui em código, cara, eu chuto aí que demoraria pelo menos uns de 6 a 8 meses para uma equipe de seniors montar um negócio desse em código, puro código, sem usar IA, tá? Mas enfim, e aí eu consegui vender esse projeto, consegui implementar em outras empresas, eu fui crescendo na carreira e fui aprendendo mais, né? Mas assim, curva de aprendizado é muito mais rápida, por isso que eu falo tão bem dessa área, tá? Não tô falando que você deve seguir, que você não deve fazer programação, né? Mas a diferença que tem nessas áreas, tá? E nada contra o vídeo, nem contra o rapaz aqui, pelo contrário, que nem eu falei, para 5 meses aqui da realidade de programação, ele tá muito avançado. É que nem você vê um cara que tá no primeiro ano de medicina e já sabe basicamente todos os procedimentos, já sabe fazer, como fala? Já consegue identificar que o paciente tem só com algumas informações. Seria um cara muito avançado, né? Basicamente isso que eu quis dizer. Por mais que ele saiba pouco, mas perto do tempo que ele tá na área, ele sabe muito. Então, a parte que eu acredito que eu pequei, que eu não consegui resolver, foi a parte do banco de dados. Que eu não tinha praticamente experiência zero com essa parte, nunca tinha chegado, igual eu falei. Então, e também a questão das pastas. A IA, ela me deu uma estrutura, eu acho que eu já tirei ela, mas ela me deu uma estrutura com nomes de pastas que eu achava que eu precisava colocar, que eu podia colocar qualquer nome lá, né? Mas quando chegou no final, ela exigiu o nome daquelas pastas que estavam lá no começo. Eu já fechei. Eu quero ver o código mesmo. Mas ela pediu as pastas que estavam escritas lá no começo do projeto. Então, acabou que chegou nessa parte, eu fui procurar. E na hora de voltar, eu já tinha feito muitas pesquisas, já estava com muita coisa assim, empilhada, e acabei que eu não me encontrei de novo. Mas aí acabou que tu acha, então, que com a ajuda da IA, tu ia conseguir terminar, mas precisava de mais tempo, né? Precisava de mais tempo, porque você precisa entender. Porque do código eu consigo entender uma boa parte, mas chega um momento que a IA, ela sabe o que ela tá fazendo, mas eu não sei o que eu tô fazendo. Entendeu? Mas Esse é um dos grandes problemas da área da programação, tá? Pra quem é iniciante. Cara, tu saber às vezes montar o código da parada que você quer, mas não saber progredir com isso. Eu era muito isso durante o curso, durante a faculdade, né, em si, durante alguns cursos que eu fiz. E, tipo assim, beleza, eu sei criar isso aqui, mas como que eu coloco isso em produção? Como que eu jogo isso numa página? Como que eu faço o cara clicar aqui e cair essa informação lá no banco? Sabe? Tipo, como que eu conecto tudo isso? Como que eu ligo... tem as pastas do meu projeto aqui. Como que eu faço todas elas se comunicarem para as informações seguirem corretamente, né? Para a página funcionar? Acredito que essa seja uma dificuldade padrão para quem está iniciando, porque a maioria dos cursos você só vê código para isso, código para aquilo, e estrutura é a parte realmente que te leva ali num nívelzinho melhor, que te permite criar os projetos, né? Colocar os projetos em funcionamento, e a parte que a gente acaba não aprendendo direito. Quando chega numa parte, porque, sei lá, é igual ela dá uma receita de bolo, mas ela não te ensina como que tu pega na colher e baixa, entendeu? Você tem que saber fazer tudo certinho. Então, essa parte, como eu não tinha conhecimento, acabou que engasgou ali. E foi praticamente o final. Foi feito o back-end, foi feito o front-end, só faltou funcionar. Tirou um monte de código, mas no fim não tá executando nada. Mas não executou. Mas a parte boa é que ela não botou um monte de comentário, né? Alguns sim, no JSON acho que tem. Pode crer. Ali eu tenho um também. Mas não tem muita coisa, né? Mas aí fez o server aqui. Até o middleware. Conecta com o banco. Fez um endpoint de upload também, ó, separado. Então, é nisso que eu tava até pensando. Eu podia ter pedido pra ela fazer algo mais simples, né? Acho que fez muito complexo. Então, o que eu... Mas assim, o banco ia chegar, qualquer momento tinha que chegar lá, então... Não, o que talvez
tu pecou foi de tu ter pedido pra ela fazer o projeto inteiro de uma vez só. Daí ela vai lá e gospe um monte de código pra ti. Eu acho que se tu fosse falando assim, pô, eu quero começar um projeto simples em Node, como eu faço? Daí ela ia fazer só só ia fazer o server.js. Cria Mas eu acho duas que endpoints. Isso. Daí tu vai pedindo devagarzinho, se o sabe? tempo que eu tivesse gastado batendo cabeça pra tentar funcionar com o banco e fosse procurar, igual tu falou, pedindo um pedaço por pedaço, talvez seria bem mais fácil identificar e vou retornar onde eu queria olhar ainda. É que dava Mas o problema, provavelmente, né, é porque ele também não sabe essa estrutura. Tipo, o que que é, na onde que eu coloco front-end, na onde que eu faço as funções, na onde que eu conecto com o banco. Tipo assim, beleza, eu sei que eu devo fazer por etapas, mas quais etapas? Qual a sequência? Né? Basicamente, galera, depois o vídeo ainda tem mais um pouco de conversa aqui. Tá, não vou me estender, o vídeo já ficou gigante, vou ter que fazer alguns cortes aí pra ficar um pouco mais dinâmico, tá? O vídeo original tá aqui no link da descrição, vão lá assistir, tá? Gostei muito do canal, inclusive aqui, ó, meus parabéns pelo vídeo, ficou realmente muito bom. Já vou me inscrever aqui. Show de bola, deixar meu like pra quem quiser ir lá ver. E basicamente isso, tá? Só retomando aqui o que eu já falei, né? Não é um cara que tem experiência com código, 5 meses aí de estudo. Não tem um cara que não é um cara que é experiente em inteligência artificial, ou seja, nem a ferramenta melhor que ele poderia ter usado, ele não usou, né? Ele poderia ter feito tudo isso no Lovable da vida, que nem eu mostrei ele rapidinho. Depois eu mostro um pouco mais do Lovable, criando uns sisteminhas assim, pra vocês verem, é muito legal. Você consegue usar um banco de dados online, que ele já integra, cria as tabelas automaticamente, cria todas as funções, já faz elas funcionar em conjunto. Você consegue acessar teu banco de dados numa página de um web. Tudo ele cria sozinho, ele faz todos os códigos sozinho, né? Todas as queries, tudo pronto. E assim, se ele tivesse usado essa ferramenta, o Lovable, que é uma das ferramentas assim, que eu mais gosto, que é fácil de utilizar, se ele tivesse utilizado, tenho certeza que ele ia ter chegado num resultado muito melhor, né? Porque ele só teria que corrigir um pouco do que a IA errou, né? Do que ele gostaria de ver. A parte de código, de banco de dados, ela ia criar 100% automático. O que eu faria? Jogaria o código ali no DeepSeek, aí o código não, a ideia do que eu quero ali no DeepSeek, no ChatGPT, falaria para ele montar um prompt, separar em 5 etapas de produção, né, que ali no Lovable você tem 5 requisições grátis, 5 etapas de edição, e deixar ele fazer o projeto. Depois eu pegaria esse VS Code que eu mostrei ali para vocês que dá para usar, e jogaria no GPT e falava, ó, beleza, o projeto tá assim, eu quero fazer essa alteração. Me fala exatamente onde fazer. Mas, beleza, né, ficou muito legal ali o vídeo, deu pra ver a diferença. Deu pra ver que realmente ele conseguiu desenvolver muita coisa, só não soube fazer funcionar. Mas isso eu acho que foi a escolha errada de como que ele faria da ferramenta ali. Eu utilizaria alguma coisa Lovable, Cursor, Bolt, Windsurf, enfim, alguma ferramenta igual essa. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like também e até o próximo vídeo. Valeu!